Hey, what are you kids doing? Well, we're inviting people to our church this week. And for other people to say, yes, we tie a balloon to the glow box. Oh, yeah? Tell me about your church. In the eyes of a child, it's simple to invite someone to church. You're just telling them about something you love. Almost everyone has gone to church at some point in their life, whether it's their christening or Sunday school, Easter or Christmas, or even their wedding. Special events just seem more official when they're happening in a church. So it is simple to invite people. Just tell your neighbors, hey, there are really great things happening every week in our church. And you can consider this your official invitation to come back and join us each Sunday. We'll save a seat for you. Anyway, we did have a lot more people we wanted to invite. But we ran out of balloons. Do you have any balloons? What do I look like? A balloon delivery guy? Come here, guys. Depois de nós termos visto este vídeo, foi alguém que me pediu para falar sobre evangelismo. Evangelismo é falar às pessoas acerca da salvação que há em Cristo. Este vídeo que acabamos de ver mostra como Deus pode usar crianças. Ao longo da história Ele usou crianças. O Senhor Jesus Cristo, quando cá estava, usou uma criança para alimentar uma multidão e para lhes falar do Evangelho. As pessoas às vezes subestimam as crianças. No tempo do Senhor Jesus Cristo também subestimavam. E um dia tentaram afastá-las dele quando ele estava a pregar. E ele disse, não façam isso, deixem-nas vir a mim. Na sua simplicidade, na sua inocência, Deus pode usar uma criança para convidar as pessoas para virem ouvir o Evangelho que as pode salvar. Às vezes Deus não tem mais nada, nem crianças têm. Tem as pedras da calçada que nós pisamos todos os dias. E o Senhor Jesus Cristo um dia disse, se vocês se calarem, até as pedras vão falar. Mas o propósito de Deus no evangelismo não é usar crianças. Ele pode usar, Ele tem usado, e vai usar certamente. Vai continuar a usar. Mas esse não é o propósito dele. O propósito dele é usar pessoas adultas convictas. E eu quero falar acerca disso. Foi notícia há 2 dias, se não estou em erro, foi esta semana. A China fez o primeiro noticiário televisivo, um telejornal, usando um avatar, usando a inteligência artificial. Criaram uma boneca, poderia assim se chamar, aparentemente parece uma pessoa, parece uma senhora, e ela apareceu nos ecrãs da televisão de todo o país a dar as notícias. Não é uma pessoa real, é uma pessoa virtual. Foi utilizada a inteligência artificial para comunicar as notícias ao povo chinês, e isto foi notícia. A igreja no mundo tem estado a viver um drama de crise preocupante. A igreja professa abdicou do evangelismo que Deus quer. Começaram por fazer as pessoas pensarem nas igrejas
que a responsabilidade de falar do Evangelho são os profissionais da igreja, os pastores, os evangelistas, os ensinadores, etc. Erro total. Não é isso que a Bíblia ensina. E estamos a caminhar para um ponto em que as pessoas querem usar o virtual, como avatares até, para papaguear o Evangelho. Mas nós vemos na Bíblia que Deus continua a preferir pessoas como eu e tu, para que este trabalho seja feito. Quando eu estava a ler a Bíblia, nas minhas leituras diárias esta semana, eu estava a ler o segundo livro de Reis, portanto, foi no princípio da semana. E quando estava a ler o capítulo 22 do livro de Reis, tinham-me colocado este desafio, eu tinha este desafio na minha cabeça para vos falar sobre evangelismo. E eu, cada vez que me colocam, eu sinceramente, eu digo isto com sinceridade, preferia que fossem outros a falar. Gosto muito de estar sentado, a ouvir, a aprender, a ficar consolado pela consolação das Escrituras, pelo ministério de homens a quem Deus usa. Mas quando me colocam esta responsabilidade em cima, eu tremo por todos os lados. Eu até comentei com o Nando e disse, eu sinto-me como quem vai para o mar, e eu sou marinheiro, e tem um imenso mar, e eu vou por onde? Estava eu a ler nas minhas devoções diárias do segundo livro dos Reis, no capítulo 22, e a dada altura li isto, no capítulo 22 do segundo livro dos Reis, e peço-vos que acompanheis a leitura, por favor, que diz assim: o rei Josias, é dele que se fala, fez uma revolução espiritual em Israel. As coisas andavam sempre mal, geração após geração. Alguns até andaram assim mais ou menos bem, mas ainda tinham coisas más. Até que aparece Josias. E Josias, a dada altura, disse isto: Ide, versículo 13, e consultai ao Senhor por mim, e pelo seu povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro. Ouviram bem? Consultai este livro, as palavras que estão ali escritas. E agora diz assim: este livro que se achou, porque o livro estava perdido. Infelizmente a Bíblia está perdida na cabeça de muita gente. Eles têm lá em casa. Alguns até estão a ganhar pó na estante. Mas mesmo que tu tenhas, porventura, a Bíblia nas tuas mãos neste momento, se calhar ela tem estado perdida mesmo nas tuas mãos. Naquele caso ela tinha-se perdido literalmente e o livro foi achado. Eles tinham andado por caminhos distantes daquilo que Deus queria. E Josias disse: consultai ao Senhor, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós. E agora tomem atenção a esta parte final, que isto me interessa. Porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro. E agora notem mais, ainda com mais atenção. Não deram atenção às palavras deste livro para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Porque a Bíblia fala de nós e de outros. A Bíblia fala para várias audiências. Mas o que é importante, disse Josias, é sabermos neste livro o que é que este livro fala de nós. E é este o meu desejo e o meu propósito esta manhã. É sabermos
o que é que este livro nos fala a nós sobre esta matéria. Fazer conforme tudo quanto de nós está escrito. É também nosso dever e é também nossa responsabilidade fazer tudo quanto está aqui escrito acerca de nós. Mas já lá vamos. Já lá vamos e não sei se vamos lá hoje. Tudo. Tudo significa a totalidade do que existe a nosso respeito. Tudo significa o que é essencial. Tudo significa o que é mais estimado. Às vezes viramos para uma criança e dizemos, ele é ou ela é o meu tudo. É coisa que, entre aspas, que nós mais estimamos. Fazer tudo o que este livro diz a meu respeito é tão importante. Qual é a nossa estima? Não fiquemos aquém. Não fiquemos aquém de tudo. Não é de muito. É não fiquemos aquém de tudo. E eu vou passar a explicar. Não queiramos ouvir o que um dia o Senhor disse a uma igreja. Falta-te uma coisa. Cuidado. Cuidado se Deus tem que me dizer, ou a vós, falta-te uma coisa. Isto significa que a vida cristã é tudo ou nada. Nunca ouviram falar nisso? Que a vida cristã ou é tudo, ou então é nada. E pensas tu, eu tenho muito da vida cristã. Falta-te alguma coisa? Não. O Senhor Jesus Cristo um dia disse, e passo a citar, àquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, que lhe falta uma coisa, que seja, até aquilo que tem, lhe será tirado. Portanto, ou é tudo, ou é nada. Certo? Acho que a lógica é clara na Bíblia. O cristianismo ou é tudo, ou nada. Cristo para mim ou é tudo, ou Cristo para mim não é nada. E eu pergunto, o que é Cristo para ti? Paulo disse, ele é tudo, em todos. Já pensaste na tua responsabilidade? Assim muito rapidamente, vou tentar ser flash. Não vão ver. Isto está a ser gravado, quem quiser vai depois confirmar. Na 1 Coríntios 13:7 lemos assim, acerca de nós. Tudo sofre. Tudo não é falta de uma coisa, é tudo. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. Na carta aos Filipenses, eu não vou comentar, ok? Não vou comentar. Vou deixar que o Espírito de Deus trabalhe nos corações. Em Filipenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 8, diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 21, ele disse assim, examinai tudo, retendo bem. Eu gostava de ficar em cada um destes versículos a falar-vos o resto da minha vida, mas não posso. Só quero apenas sobre este versículo, quando ele diz, examinai tudo, retendo bem, apenas fazer este breve comentário. Infelizmente, depois de examinarmos tudo,
que nós também examinamos. Sabem qual é a nossa conclusão? É retermos o mal. Cuidado, irmãos. Retenhamos o bem, depois de examinar tudo. 1 Coríntios 14:40, diz Paulo: faça-se tudo decentemente e com ordem. Decentemente significa adequadamente, convenientemente, dignamente e não à toa, com ordem. Tudo. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, ele diz: em tudo. Eu até tremo quando leio isto. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Eu gostava de, sem fazer comentários, apenas dizer isto: em tudo não angustiados, em tudo não desanimados. Que o Espírito de Deus fale a cada coração. No capítulo 5, versículo 18, diz o apóstolo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Em tudo. Pensa lá numa coisa pela qual estás a pensar que não podes dar graças. Dá graças em tudo. Tito 2,7: em tudo te dá por exemplo de boas obras. Em tudo. Isso é um exemplo de boas obras. Aos Colossenses, ele diz no capítulo 3, versículo 23: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Quando escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 14, versículo 26, ele diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo, tudo, para edificação. Quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, aliás, antes disso, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, ele diz: mas tu, está ele a escrever a Timóteo, mas tu, eu também, ser sóbrio em tudo. Ser sóbrio. Alguns parece que andam bêbados. Não estão neles. Estão fora deles. Não estão como devem estar. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, faz a obra de um evangelista. Não vou falar disso agora. Em Filipenses 4,6, então, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com a ação de graças. Sabem qual é a nossa tendência? É orarmos só por algumas coisas. Eventualmente por aquelas que nos preocupam. Eventualmente por aquelas que nos afligem. E Paulo diz: as vossas petições sejam em tudo conhecidas. Quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 2 e versículo 9, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo, 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 para a glória de Deus. Que Deus nos livre de querermos qualquer porção da sua glória que lhe pertence exclusivamente a Ele. O João Batista um dia disse que ele cresça e que eu diminua. Eu há dias estava a pensar nisto e pensei ao contrário. Quer dizer, pensei que lá está, mas pensei ao contrário. Quando eu cresço, ele diminui. Ponhamos as coisas nestes termos. À medida que eu cresço, ele diminui. Para que Deus nos livre disto. E quando ele escreve aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 9, versículo 25, ele diz: e para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. Sois obedientes em tudo. Tudo. E no capítulo 9, versículo 25 da mesma carta, ele diz: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Nós estamos num combate tremendo.
E temos que nos abster de tudo para estarmos focados. Quem é combatente sabe disso. Um indivíduo que se distrai em pleno combate é um tiro na cabeça e está morto. Tem que estar em concentração absoluta. Gosto quando ele escreve aos Coríntios, na segunda carta, e no capítulo 6 e versículo 10, ele diz assim: vivendo como ricos, ainda que nada tendo. Eu vejo tanta gente que é rica, não tendo nada. E dou graças a Deus por aqueles que não tendo nada, vivem como ricos. Não vivas tu como um pobre. Quando ele escreve a Tito, no capítulo 2 e versículo 10, ele diz assim: não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus. Nós temos que ser ornamento, temos que ser a roupagem, temos que ser a ilustração da doutrina de Deus em tudo. Eu espero que vocês, depois de virem isto tudo, e perante aquela frase, falta-te uma coisa, que vocês caiam aos pés do Senhor e clamem por misericórdia. Porque o exercício corporal para pouco aproveita. Mas a piedade, para tudo, é proveitosa. Estou desejoso de ouvir o David falar sobre isto. E ele vai falar sobre isto, brevemente. Orem por ele. A piedade é sobre o que ele vai falar. É proveitosa para tudo. Colossenses 3, 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Tomem agora atenção o que é que a gente deve ter. Entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão. E isto eu devia falar devagar, porque cada uma destas coisas põe-nos a pensar. Misericórdia, eu tenho que ter misericórdia. Eu tenho que ter benignidade, eu tenho que ter humildade, eu tenho que ter mansidão, eu tenho que ter longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E sobre tudo isto, reparem, misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportar, perdoar. Sobre tudo isto, revesti-vos de amor. E aí quero-vos dizer uma coisa: tu podes ser misericordioso sem amor. Tu podes ser benigno sem amor. Podes ser humilde sem amor. Podes ser manso sem amor. Podes ser longânimo sem amor. Podes suportar outros sem amor. E até podes perdoar os outros sem amor. Pensem nisto. Sobre tudo isto, amor. Tudo porquê? Tudo porque, segundo aos Coríntios 5,17, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Se Cristo é tudo em nós, será? É mesmo? Se Cristo é tudo em nós, como é que nós não podemos fazer tudo e muito mais para Ele? Achei piada o chefe de Estado-Maior da Armada, que tem andado muito nas notícias ultimamente, como vocês sabem, numa entrevista que ele deu à SIC há 2 dias, a dada altura, ele ter dito que era preciso percorrer a milha extra. A milha extra. Está na Bíblia. Eu espero que ele não leia a Bíblia apenas só para ter cultura geral e falar nisso. Mas a milha extra é o que Deus espera que eu faça. Depois de tudo.
ainda vou fazer a milha extra. Ele é a cabeça do corpo da igreja, Cristo. É o princípio primogênito dentre os mortos. Está em Colossenses 1,18. A outra passagem estava em Colossenses 3,11, não sei se... não disse que Cristo é tudo em todos. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio do primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, em tudo. Percebem porque quando a glória de Deus encheu o templo no Velho Testamento, saíram todos para fora, ninguém ficou lá dentro? O tudo que citei muitas passagens com tudo, não foi? Com a palavra, não é com tudo, é com a palavra tudo. O tudo que eu citei, quanto a nós. Porque convém lembrarmos que o rei Josias estava preocupado em querer saber o que é que aquele livro dizia, tudo quanto a eles. E nós temos a ver tudo quanto a nós, porque a Bíblia fala muito mais de tudo quanto a outros. Mas também vos quero dizer que ainda assim, aquilo que eu citei é muito redutor. Em primeiro lugar, porque há mais, sobretudo que eu não falei. Apenas quis citar uns exemplos. E em segundo lugar, porque há mais, muito mais, muito mais. E portanto nós temos muito que estudar, temos muito que desemburrar. Vão ao dicionário ver o que quer dizer desemburrar. Temos muito que calcorrear, temos muito que praticar. E para que vocês não fiquem com essas caras tão tristes, e vocês hoje vão ficar deprimidos depois de ouvir isto que eu estou a pregar. Temos muito que saborear. A vida cristã é qualquer coisa. É qualquer coisa. Ou vocês pensam que eu estou aqui se não fosse qualquer coisa? E qualquer coisa, esta expressão qualquer coisa, para mim quer dizer tudo. Uma das coisas que não podemos falhar é no evangelizar, em falar de Cristo aos outros. E como eu vos disse no princípio, pediram-me para falar acerca disto. A primeira lição que nós devemos aprender é que quem crê para ser salvo, e a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, crendo. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos criatura sua ou feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Mas eu sublinho que, para quem crê, para ser salvo, e nós somos salvos por termos crido, quem é salvo? Crendo. Logo a seguir, quer falar aos outros. Sabiam disso? Se tu, porventura, estás mudo e não falas aos outros, o que é que se passa? Será que creste? Vou-vos ler a segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, temos, portanto, o mesmo espírito de fé. E eu pergunto, será que temos? Agora, estendendo isto a esta audiência e àquela que nos acompanha pela internet. Como está escrito? Cri, diz Paulo, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos. Quem crê fala. Temos o mesmo espírito de fé. Quem não fala é motivo de preocupação. E a pergunta que eu faço é, será que quem não fala dizendo que creu, será que creu mesmo? Creu que foi salvo? Eu faço agora esta pergunta, foi salvo de quê? Creu em algo que era só para ele ou que era para toda a gente? E os outros? Eu fui salvo. A mensagem é para todos. E eu estava perdido.
A mensagem diz que estão todos perdidos. E eu estava na iminência de ser condenado eternamente. A mensagem diz que todos estão na mesma situação. Eu fui salvo porque queria. E agora fico de braços cruzados a ver os outros a serem condenados. É esta a minha postura. Se não estamos a evangelizar o que se passa. Alguém orou. Senhor, tem misericórdia dos perdidos. Houve alguém que um dia orou esta oração. Senhor, tem misericórdia dos perdidos. Sabem qual foi a resposta? Deus respondeu. Já tive misericórdia. Agora és tu que tens que ter misericórdia deles. Será que um marinheiro como eu ficaria parado, indiferente, se ouvisse os gritos de um náufrago a afogar-se e nada fizesse? Será que um médico ficaria sentado comodamente na sua secretária, deixando em agonia um doente a morrer? Será que um bombeiro, ao saber que alguém está a ser devorado pelas chamas num apartamento, fica quieto e indiferente, não fazendo nada para salvar a pessoa do fogo? Eu não posso ficar à vontade em Sião, vendo o mundo à minha volta a ruir e a ser condenado. Houve um missionário britânico há mais de 100 anos que ele viveu. Chamava-se Charles Studd. Foi campeão do mundo de cricket. Tinha uma fortuna fabulosa. Era jovem, universitário. Para resumir, aquele rapaz, com outros com ele, deixaram tudo e foram para a China como missionários. Se vocês lerem a vida dele, se não estou em erro, ele depois passou pela Índia e acabou em África. E vi uma fotografia dele numa palhota e ali partiu para a glória, sem nada, mas vivendo como rico, como os ricos não são capazes de viver, nem sonham. Sabem o que é que ele disse? Ele um dia disse isto: alguns querem viver ao som do sino da igreja. Nós hoje estamos aqui ao som do sino da igreja. Viemos aqui, o sino tocou e nós viemos. E ele disse: eu quero, porém, ministrar num pronto-socorro a 1 metro do inferno. Eu quero estar a 1 metro do inferno, num pronto-socorro, em pedir que alguém lá caia. No próximo programa do Pedindo Luz, que vai para o ar na próxima sexta-feira, eu espero levar-vos a 1 metro do inferno. E depois vocês vão ver o que é que se passa ali. Espero que ouçam. O que é que o apóstolo Paulo diz acerca disto? E eu vou procurar terminar quase sem começar. Quase, que eu já comecei. Diz ele assim: assim que... segunda carta aos Coríntios 5, 11 a 21. Isto aqui convém vocês verem. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículos 11 a 21. Diz ele assim: sabem que quem está... Eu agora não vou entrar em pormenores, porque depois vocês ouçam o Pedindo Luz da próxima semana. Mas quem está à porta do inferno... Porque eu só posso levar as pessoas à porta do inferno. O Charles Studd só queria estar a 1 metro, num pronto-socorro à porta do inferno, para impedir que as almas lá caíssem. Eu não vos vou levar para dentro do inferno, porque quem entra no inferno não sai de lá mais. Quem entra no inferno não sai de lá mais. E o apóstolo Paulo diz isto, 2 Coríntios 5, 11 a 21. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, e atenção que a palavra no original dá a ideia de terror,
sabendo o terror que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Vocês têm bem a noção do terror que aguarda as pessoas que estão por aqui à nossa volta, sem Cristo, sem a salvação? Vocês não imaginam o que é que as espera? E Paulo diz, eu sei o que é que as espera. E sabendo eu do terror do Senhor, não é? Que se deve ao Senhor, nós persuadimos. Persuasão é tudo fazer para convencer. Quantas pessoas nos persuadem a qualquer coisa sem verdade? E nós somos convidados a persuadir com a verdade. Persuadimos os homens à fé. Mas somos manifestos a Deus e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos a ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência, mas não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange. Eu gostava de ligar isto ao versículo 11. Sabendo o terror que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, porque o amor de Cristo nos constrange. Sem amor não vale nada. Nem misericórdia, nem perdão, nem suportar, nem aguentar, nem ser benigno, nem fazer bem. Nada! Sem amor, nada! 1 Coríntios 13. Mas o amor de Cristo me constrange a persuadir os homens à fé, julgando nós assim. Se ele morreu, logo todos morreram. E se ele morreu, por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É para ele que estás a viver? Ou estás a viver para a tua esposa, para o teu esposo, para o teu namorado, para a tua namorada, para o teu pai, para o teu filho? Para quem vives tu? Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Versículo 17. Perdão. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E cá estamos outra vez no texto de há pouco. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, e por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O nosso irmão José Carvalho, antes do culto começar, falou disto. Sabem que a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus? E o Evangelho reconciliou-nos com Deus. Por Jesus Cristo. Por causa daquilo que Ele fez na cruz. E depois de nos ter reconciliado, disse, olha, eu já tive misericórdia de Deus. Agora espero que tu tenhas misericórdia deles. Eu dou-te o ministério da reconciliação. Vais usá-lo? Criei, por isso falei. Este texto, Deus nos reconciliou consigo por Jesus Cristo. Nós temos de ter cuidado ao ler a Bíblia, porque a Bíblia é um livro diferente dos outros livros. Vocês não podem ler a Bíblia como quem lê o jornal, nem como lê um texto normal. Porque a Bíblia, às vezes, para eu perceber um determinado assunto, tenho que ler aqui, e depois tenho que saltar ali não sei quantas coisas e vou ler acolá, para poder perceber o que está ali. Porque o que está ali não está explicado imediatamente a seguir. Às vezes está um bocado mais abaixo. E eu quero que vocês reparem nisto. Diz ele que Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E sabem como é que termina o texto no versículo 21, no último versículo? Aquele que não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado. Isto é Deus que está a falar. Aquele que não conheceu o pecado. Quem é que não conheceu o pecado? Jesus. O Senhor Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, subentenda-se, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus e assim fôssemos reconciliados. Ele foi feito pecado por minha causa, para eu poder ser reconciliado. Isto é tão profundo.
O que é que nós vemos aqui? Que isto é uma responsabilidade de todos. Porque a passagem, se vocês virem, ele depois continua, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, quando ele estava a ser feito pecado por nós, lemos mais abaixo no fim, como eu disse, e pôs em nós a palavra, há uma outra versão que diz, pôs em nós a mensagem da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. É fantástico, quando eu estou a evangelizar, não sou eu que estou a falar, é Deus que está a falar. E às vezes esquecemos disso, é um privilégio que Ele nos dá. Sermos embaixadores dEle, falarmos em nome dEle, falarmos por Ele, falarmos em vez dEle, falarmos no lugar dEle, sermos a boca dEle. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Eu vou terminar, porque a hora está passada. Mas quero dizer o seguinte. O nosso texto original, o primeiro texto que eu li, diz assim, Josias, nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. E nós precisamos de fazer tudo quanto de nós está escrito. E uma das coisas que eu quero chamar a atenção, que de nós está escrito, é que estamos todos envolvidos nesta missão. Porque Ele pôs em nós a mensagem da reconciliação. Isto não é para alguns. Isto não é para pastores, evangelistas, ensinadores ou doutores. Isto é para todo o crente. Se eu criei, por isso falei. Nós queremos, por isso também falamos. Há aqui mais aspectos que eu gostava de considerar para fazermos as coisas como está neste livro. Para fazermos conforme tudo quanto de nós está escrito. Porque há coisas de evangelização que estão escritas neste livro que não nos dizem respeito. Eu não vou entrar em pormenores. Mas, por exemplo, enquanto que na dispensação anterior apenas alguns receberam este ministério de evangelização, nomeadamente os 12 apóstolos, e mais tarde os 70, na atual dispensação, esta responsabilidade é dada a cada crente. Não obstante, quando eles iam com aquela mensagem, eles pregavam o reino. Nós não andamos a pregar o reino. Pregamos Cristo morreu pelos teus pecados e ressuscitou para a tua justificação. É esta a mensagem. Não era isso que eles pregavam. Quando eles iam pregar, encontravam oposição, e nós, quando vamos pregar, também encontramos oposição. Não falei sobre isto agora aqui. Porque há coisas que eu gostava de vos dizer. Mas agora não vou falar, senão vou-me ramificar. Quando eles rejeitavam a mensagem, porque havia oposição, era dito assim aos que iam pregar, aos 12 e aos 70, sacudi o pó dos vossos pés. Se essa casa a que vocês forem, não vos receberem, são indignos. São indignos. Queridos irmãos, quem pensa que é tudo igual na Bíblia, o que está em Mateus e o que está em Coríntios, que é tudo a mesma coisa, leia a Bíblia com óculos, por favor, porque deve estar com miopia. Hoje são todos indignos. E todos os indignos são dignos, entre aspas, de ouvir esta mensagem, de não desistirmos deles, de falarmos deles, se for possível dar a vida por eles, e nunca sacudamos o pó dos nossos sapatos quando eles recusarem. Mas se for preciso, vamos parar à prisão como Paulo e na prisão dar a nossa vida por amor do Senhor e do Evangelho. Eu fico por aqui porque eu não quero falar mais. José, já falei muito. Força. Para a semana pode continuar. Graças a Deus, que o Senhor nos ajude a tentarmos para a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos terminar com a oração. E eu vou pedir ao Nando para terminar. Chegas aqui, não? Senhor nosso bendito e amado Pai,
A responsabilidade é muito grande, Senhor, e nós te queremos dar graças por aquilo que ouvimos, por teres falado através do teu servo, Senhor, e é um recado para os nossos corações, Senhor. Saímos daqui, Senhor, com uma responsabilidade maior. Aqueles que ainda não te aceitaram, Senhor, que possam ter ouvido claramente o anunciar do Evangelho da Reconciliação, Senhor, o amor do Senhor Jesus Cristo, que em tudo fez, em tudo temos, em tudo nada ficou por ser feito. E essa é uma responsabilidade muito grande, Senhor, para aqueles que ainda não te aceitaram, que o possam fazer esta manhã. E para aqueles que já te aceitaram e reconhecem o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único Salvador, a responsabilidade também é maior ainda, Senhor. Cabe-nos a nós anunciar, de facto, esta verdade, Senhor, esta verdade que o mundo quer despreza, esta verdade que o inimigo das nossas almas quer abafar, e cabe-nos a nós como Igreja, Corpo de Cristo, Senhor, anunciá-la verdadeiramente a todos, Senhor. E em tudo não temermos, Senhor, porque Tu estás connosco, Senhor, e nós te agradecemos. Te agradecemos por aquilo que ouvimos, te agradecemos por aquilo que Tu expuseste através do Teu servo. Cuida, Senhor, do Teu servo, dá-lhe forças, dá-lhe ânimo, Senhor. E acima de tudo, Senhor, que Tu possas abrir os nossos corações para que possamos gravar aquilo que ouvimos, Senhor, e pôr em prática, Pai. Te dando graças mais uma vez por esta responsabilidade, Senhor, e te pedindo mais uma vez que nos ajudes e que nos capacites, Senhor, para podermos estar à altura de anunciá-la verdadeiramente como ela é, Senhor, para aquilo que Tu estabeleceste para a Igreja, Corpo de Cristo, Senhor, nos dias de hoje. Te damos graças mais uma vez, Senhor, te pedimos por todos os filhos que aqui estão, que Tu cuides de cada um, Senhor, das suas lutas, mas acima de tudo, Senhor, que possamos ter a certeza absoluta, Senhor, de que Tu requeres de nós, Senhor, prontidão, Senhor, para Te servir. E que não possamos olhar para a Tua palavra, Senhor, e apenas escolher algumas partes, mas que seja em tudo a Tua vontade seja feita nas nossas vidas. É o que nós Te pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.